Boa noite, os queridos amigos do Centro Espírita Luz e Caridade. A palestra que estava agendada para ser ao vivo, infelizmente, ocorreu problemas técnicos, não podemos fazer ao vivo a nossa palestra, no que eu reitero meus pedidos de desculpas. Junto com a Ana, informei a ela que eu não possuo webcam no meu computador e faço as palestras por via do celular. Entretanto, ao fazer o procedimento por ela indicado, e que também já tem uma certa familiaridade, apareceu na tela, no momento do início da live, que o meu celular não permite. A conta do Luz e Caridade também não permite. Por quê? Porque o Luz e Caridade ocorre o mesmo com o Centro Espírita Raio de Luz, casa ao qual eu colaboro. Ele tem que ter 1000 assinaturas, 1000 inscritos, para permitir a live por via do celular. Fora disso, só pela webcam no computador. Infelizmente, a gente não acha webcam para comprar. Sumiu da praça. Mas meus sinceros pedidos de desculpas, e conforme Ana nos solicitou, e na presença dos amigos espirituais daqui, do Raio de Luz e do Luz e Caridade, vamos fazer o nosso tema, que é o cristão auxilia sempre. Vamos abrir o nosso tema recordando uma passagem de Gandhi. E aí nos perguntaríamos, Gandhi, indiano, era hindu, ele não era cristão. Entretanto, quando ele, advogado formado, muito bem sucedido, trabalhando e residindo na África do Sul, ele sentia um vazio imenso. Ora, ele estava com o escritório pronto, ele tinha boa clientela, vestia-se à moda dos ingleses e sentia aquele vazio no seu coração e buscou preencher o vazio com as religiões, com o estudo de várias religiões. Pesquisou e estudou as obras do islamismo, do catolicismo, do cristianismo, a Bíblia, Antigo e Novo Testamento. Estudou junto com os protestantes, conhecidos no Brasil como evangélicos, participou de cultos em igrejas evangélicas na África do Sul, buscando preencher aquele vazio que estava em seu coração. Certo dia, apareceu-lhe no seu escritório um homem ensanguentado, de origem de etnia tamil, indiano tamil, que vivia e trabalhava na África do Sul semi-escravizado. Tinha uma condição um pouco melhor dos negros da África do Sul, em pleno regime do apartheid. Quando Gandhi abre a porta do seu escritório, o homem queria o quê? A um advogado. Ele queria retornar à Índia, mas o seu patrão, um homem branco, não lhe permitia a volta. Não lhe dava o direito de ele retornar ao seu país de origem para rever a sua família. Então ele foi buscar a ajuda de um advogado. Ninguém defendia os tamils, tanto quanto à época nenhum branco defendia os negros da África do Sul. Gandhi o defende. Vai ao tribunal para o homem ter o direito de se libertar do seu patrão. E o homem retorna à África do Sul. Gandhi sentiu uma alegria imensa no seu coração. Passam os dias e batem-lhe a porta. E o Mahatma, quando abre a porta, toma um choque. Era um ranceniano, conhecido à época como leproso. Ele vê aquele homem com os lepromas, as marcas no corpo. Ele se assusta. Ele morava muito bem, era um advogado. E vê aquele homem estender as mãos e lhe pedir o que comer.
Gandhi vai na cozinha e pega algo para dar de comida. A família recua, a sua esposa, os filhos. Gandhi dá a comida, pega na mão do homem e manda ele entrar para a sala. Vai, pega medicações, ungüentos, trata das feridas do leproso, o acompanha até o hospital, o paga em um hospital particular. Durante 2, 3 semanas, 1 mês, 2, Gandhi o acompanha para saber a sua melhora ou não. E o homem melhora e o abraça feliz. O Mahatma Gandhi vai dizer, na sua biografia que eu possuo, que ele buscou nos livros da Bíblia, nos livros islâmicos, nos livros do hinduísmo, o Bhagavad Gita, participou de missas, participou de encontros na sinagoga com os judeus, com os protestantes. Tudo isso são acessórios, ele vai dizer. Ele encontrara o reino de Deus no auxílio ao próximo. A sensação que ele tem, ele tenta descrever na sua autobiografia, mas ele diz que não tem como passar, porque a emoção é tão intensa que ele poderia ir às nuvens. Ele, a partir daquele dia, ele vai se inscrever como voluntário em um hospital para cuidar de negros, cuidar de indianos semi-escravizados, cuidar dos pobres. E ele aprende a enfermagem para cuidar. Ele não deixa a advocacia, mas ele tira horas do seu dia, da sua semana, para cuidar dos aflitos. E vai dizer até o final, eu encontrei a paz, preenchi o vazio existencial que estava dentro de mim, com auxílio ao meu próximo. Que ensinamento para todos nós. O nosso tema, o cristão auxilia sempre. Um hinduísta que não tem Jesus como guia e modelo, como nós temos, afirma, o reino de Deus está dentro de nós e nós o conquistamos quando auxiliamos os nossos irmãos. São reflexões que nós devemos fazer, porque são 2 bilhões e 300 milhões de cristãos no planeta, segundo as estatísticas do IBGE, das estatísticas mundiais, em 2018. Só o Brasil tem 185 milhões de cristãos, 64% são católicos. Vários outros, 27, são cristãos evangélicos, e por aí vai. De 209 milhões de brasileiros, 185 milhões são cristãos. Por que abrirmos também com essas estatísticas? Porque, segundo a Organização Mundial que avalia os famintos da Terra, em 2018, 821 milhões de pessoas no mundo não têm o que comer durante o dia. 821 milhões de pessoas dependem do auxílio seu, meu, que lhe estende a mão para lhe dar um alimento, para nutrir-se a ele, aos seus filhos, às suas famílias. Então a gente faz uma reflexão, junto com Humberto de Campos, junto com o apóstolo Tiago, 2 bilhões e 300 milhões só de cristãos, sem contar os hinduístas, os budistas, os outros que não são cristãos. 8 bilhões no planeta. E por que quase 1 bilhão passa fome todos os dias? Humberto de Campos vai dizer no livro Da Esperança, Psicografia de Chico Xavier. Várias encarnações atravessamos, sendo cristãos sem Cristos. É forte a fala do espírito Humberto de Campos. Como pode? Cristãos espíritas
cristãos católicos, cristãos protestantes, cristãos umbandistas, sem Cristo, é o que está na carta do apóstolo Tiago. Fé sem obras é fé morta. Muitos de nós, sem querer envolver os nossos irmãos, que eu agradeço aos irmãos Ivan, Jandira, Jurema, são os amigos do Raio de Luz, já que eu estou usando a conta do Raio de Luz, já expliquei que no começo houve problemas técnicos, né, com o centro a que eu iria fazer, e pedi desculpas a todos eles, mas pediram para eu fazer a palestra e gravar e mandar para eles. Então, a conta não fecha. Será que 2 bilhões e 300 milhões de cristãos, por que estão deixando passar diariamente 821 milhões de seres humanos que não sabem se vão ter um pão para nutrir-se? Fé sem obras. Na carta do apóstolo Tiago, que está na Bíblia, exarada na Bíblia, e que o Espiritismo vai afirmar: fora da caridade não há salvação. Fora da caridade, é o que o apóstolo Tiago dizia. Fé sem obras é fé morta. Para que eu ficar lendo 300, 500 livros, no caso o Espírito? Para que eu decorar todos os versículos da Bíblia e sair de porta em porta, declamando a minha fé, a minha esperança em um mundo melhor, se eu não faço a caridade, se eu não exercito o auxílio ao meu próximo? É a reflexão do apóstolo Paulo. Fé, esperança e caridade, todas importantes. Qual a mais importante? O apóstolo Paulo vai dizer: a caridade. Que adianta eu ter fé em Deus? Que adianta eu ter esperança que Ele está trabalhando junto com Jesus para que o mundo se torne melhor, se eu não faço o bem ao meu próximo? Depende de mim, de vocês, um mundo melhor, nas pequeninas ações, dentro de casa e fora dos nossos muros. Então, fora da caridade, não há salvação. Porque o que mais tem, 2,3 bilhões de pessoas no planeta, é caçando o reino de Deus, afirmando-se frequentadores usuais dos seus templos de crença, todos válidos, repito, buscando a salvação, buscando esse reino de Deus, e muitas vezes com o coração fechado ao auxílio aos seus irmãos que cruzam no seu caminhar todos os dias. O que não falta é templo na terra. Quando a irmã Dulce agrega em torno dela Banco Econômico, o governo do Estado na pessoa de Antônio Carlos Magalhães, o dono da Odebrecht, as pessoas que poderiam, o governo junto com grandes empresários, e doaram materiais para ela sair de um galinheiro e cuidar das pessoas na sua missão, a Santa Dulce dos pobres. E quando começaram a construir engenheiros, técnicos, o que hoje é o Hospital Santo Antônio, na Cidade Baixa, alguém chega para ela: irmã, um engenheiro, um arquiteto, onde construiremos a capela para que a senhora possa adorar a Deus e orar a Santo Antônio? Diante de todos, ela perguntou: para que capela? Foi um choque. Está na sua biografia. Mas, irmã, a senhora é católica. A senhora não é devota de Santo Antônio? Não crê em Maria, em Jesus, no Altíssimo? Sim. E não precisa de uma capela para sentar e orar a eles? A resposta de irmã Dulce: toda vez que nós vamos lá fora e vemos alguém jogado às ruas, sob o peso da cruz que ele gerou e agora retorna para ele em profundo sofrimento, e nós o trazemos para aqui, cuidamos das suas feridas. Os médicos cuidam, tratam dele,
eu estou orando a Santo Antônio e a Jesus toda vez que nós higienizamos as nossas privadas do hospital que se constrói agora. Toda vez que a gente limpa o chão, nós estamos orando a Deus e Ele nos ouve e nos ajuda. Entretanto, diz ela, se existe ainda irmãos que têm necessidade de templos para orar, construa onde melhor lhe aprover. Está lá até hoje a capela de Santo Antônio. Que espírito superior, encarnado, contemporâneo à época de todos nós, a nossa Santa Dulce, a nossa Irmã Dulce, tão querida. Então o Espiritismo, ele tem duas vertentes em sua vida, com o eixo no meio. Fora da caridade não há salvação. Eu posso passar 20, 30, quanto tempo de encarnação o meu corpo permitir. Dentro do Centro Espírita Raio de Luz, dentro do Centro Espírita Luz e Caridade, aí no Barbalho. Entretanto, se ao sair dali, ou lá mesmo, lá dentro, eu só assisto palestra, tomo passe, bebo a água fluidificada, mas não estendo minhas mãos para auxiliar ninguém, não abro meu coração, nem mesmo para orar por alguém, eu terei sérias decepções após o meu retorno ao mundo espiritual, porque fora da caridade não há salvação. Não é fora do centro, fora da igreja não há salvação, é fora do auxílio ao próximo. E o cristão auxilia sempre, seja na caridade material, seja na caridade moral. Quando Madre Teresa de Calcutá visitou para fundar uma das suas comunidades de auxílio ao próximo no Brasil, o repórter lhe coloca o microfone à frente e lhe pergunta, irmã, a senhora vem fundar no Brasil mais uma das suas obras, já tinha 20 espalhadas no mundo, com a ajuda de inúmeros empresários, com a ajuda da princesa Diana, umas que mais estavam à frente. O repórter perguntou a ela, isso é assistencialismo, irmã? A senhora monta isso para receber os doentes, os sofredores da terra e dar comida, da água, da médico. Não seria melhor, irmã, trazer essas pessoas e dar uma vara, ele usou uma imagem, dar uma vara de pescar para que eles aprendessem a pescar? Madre Teresa olha para ele e fala, meu filho, eu poderia fazer isso. A questão é que tem gente que está tão faminto e tão fraco e tão emocionalmente desestruturado que ele não tem condições nem de segurar a vara. Então a caridade material está no nosso Evangelho segundo o Espiritismo. É caridade, não é assistencialismo. Provavelmente aquele repórter nunca passou fome. Por isso que ele perguntou isso. Nunca passou. Ele não sabe o que é a dor de estar com fome ou de chegar em casa meio-dia, ao anoitecer, e dizer à sua esposa e aos seus filhos que ele não trouxe nada, nem sequer uma códea de pão. Então a casa espírita, 55 a 60 anos, se não me falha a memória, quando eu converso e ia aí, pretendo voltar, nas atividades presenciais e conversar com o arquivo vivo do Luz e Caridade, o nosso Nélio, de quase 100 anos. Como eu escuto o seu Nélio, como aquele homem que começou espírita novinho, tem a nos ensinar. Chego cedo no Luz e Caridade para ir para a sala, receber as vibrações carinhosas e fraternais do nosso Nélio. Antes da palestra, quantas pessoas o Luz e Caridade, o Raio de Luz e todas as casas espíritas ou não, citei aqui Irmã Dulce, uma casa católica, casas evangélicas, que pelo um pão, pela uma sopa, pode aliviar a dor, levar fé, esperança nessa ação caritativa a um irmão. Não vai acabar com a fome.
um pão, uma sopa, uma cesta básica de 821 milhões, segundo 2018, que passam fome todos os dias. Mas auxiliou aquele, acabou com a fome naquele dia, daquele. Jesus não pede quantidade. Está lá na parábola dos trabalhadores da última hora. O que ele espera de nós é boa vontade, porque ele deu o mesmo salário aos que trabalharam 10 horas, àquele que aguardou a oportunidade de servir e trabalhou 1 hora, recebeu o mesmo salário, que é o salário que Gandhi recebeu, que é o estado íntimo de paz, a quem Gandhi atribuiu porque leu Jesus. É o reino de Deus, palavra de um hinduísta. Quando o leproso e o tamil o abraça para agradecer, Deus lhe pague. Quantas pessoas já disseram isso a seu Nélio? Quantas pessoas já disseram isso a Ana, a Itamar, a Heráclito? Quantas pessoas disseram, meu irmão, eu hoje vou voltar com 1 quilo de arroz e tá caro. Vou voltar com um pacote de biscoito com leite. O meu filho vai comer. Minha esposa vai se... Deus lhe pague. Deus lhe abençoe. Ou seja, todos nós aqui que estamos assistindo, 6 pessoas, e os irmãos que vão assistir futuramente no Luz e Caridade, sabem do que eu estou falando, porque já sentiram isso. Igualmente é o que Gandhi sentiu. A gente foi um instrumento de auxílio a um aflito, e quando ele sai, a alegria fica em nós. É um estado de euforia, é um estado de sensação física, que nos deixa às nuvens. É o estado de bem-aventurado, afirmou Jesus. É o ápice de felicidade para um espírito, encarnado ou desencarnado. Estado de bem-aventurança, de felicidade. Fui um instrumento de auxílio ao meu irmão. A caridade moral, aquele que escuta, que faz uma pausa na sua viagem carnal, dos seus interesses de trabalho, de estudo, de sobrevivência, de convivência, e escuta alguém que está sob uma aflição emocional, depressão, 350 milhões, que é uma doença. Alguém acossado pela obsessão, que é uma pandemia. Alguém que está aflito pelo marido que é adicto, pela esposa que é adicta, já que é a mulher sob a substância alcoólica, já que o alcoolismo, pelo menos na Bahia, as mulheres bebem mais do que o homem, segundo as últimas estatísticas, e são dependentes, tornam-se dependentes do álcool. Parar para escutar um parente de alguém assim é caridade moral. Então, o Espiritismo traz no Evangelho as duas. Uma não inviabiliza a outra. Quando o índio Galdino, boa noite, Jailson, Rita, a todos, né? Quando o índio Galdino, aquele caso famoso, que foi queimado porque dormia à praça, ele sofria de alcoolismo. Um dos maiores índices de suicídio hoje no Brasil, de 28 a 32 brasileiros que se matam por dia, esse mês é o mês de prevenção ao suicídio, está depois dos adolescentes que têm orientação sexual ao homossexualismo, depois daqueles de depressão, em primeiro lugar, depressão, depois os adolescentes, terceiro, os índios, que são adictos, dependentes do álcool. O índio Galdino estava em São Paulo e dormia à praça. Jovens irresponsáveis, eu conheci a namorada de um deles, porque veio à Bahia, à época, e atearam fogo enquanto ele dormia no índio. Ao redor do índio tinham 2 abrigos para pessoas que dormiam à rua. Jô Soares chamou um sacerdote que coordenava um abrigo de pessoas que dormem na rua. Você chega lá de noite, recebe um lençol, 2 pães e um prato de sopa. Por que Jô Soares levou aquele sacerdote católico
porque o abrigo desse sacerdote faz uma fila imensa. O abrigo onde estava próximo, onde Galdino dormiu, ele dormiu na calçada, num banco de praça, com um abrigo próximo a ele, e perguntaram, como que querendo imputar a culpa a quem morreu. Por que ele não foi para o abrigo? E se abrigou lá, dormiu num banco de praça. Jô Soares, quando o sacerdote responder, por que no seu faz fila? E naquele abrigo, onde o índio estava próximo, não tem ninguém faz fila, sobra vaga. O senhor não vai me responder agora, não. Jô Soares diz, os repórteres estão na rua, perguntando aos moradores de rua por que eles fazem fila no seu abrigo. Perguntou um eletricista que há 25 anos pelo alcoolismo. Ele morava na rua, ele fala que o álcool destruiu a vida dele. Ele trabalhava na zona do ABC como eletricista. Perdeu o emprego, perdeu a esposa, perdeu os filhos. 20 anos, os filhos morando em São Paulo não procuravam mais. Ele fala isso ao repórter, as lágrimas caindo. O senhor vai ao abrigo do padre, pega aquela fila, pego. Pelo pão, pela sopa, pelo cobertor, pela caridade material? Sim, faz parte, mas não é só isso. E é por quê? Tem dias, meu amigo, que eu faço bicos como eletricista nas casas aqui da região. Pessoas me conhecem, sabem que eu sou um homem honesto, eu não vou furtá-las, eu apenas sou um morador de rua. E eu ganho dinheiro, eu almoço, tomo café, eu ganho dinheiro para dormir em pousada. Mas como o senhor vai buscar um abrigo do padre? Eu vou porque eu me sinto ser humano novamente. Os voluntários do padre dão pão, dão a sopa, dão o cobertor e olham os nossos olhos, apertam nossas mãos e nos dizem assim: seja bem-vindo, meu irmão. Eu me sinto ser humano. Porque em outros abrigos, as pessoas só dão pão e a sopa e o cobertor. Nem olham para a gente. Uns colocam os dedos nos narizes, porque alguns estão com odores fétidos, porque não tomam banho, vão tomar quando entrar no abrigo. Então aqui, quando eles olham para os nossos olhos, eu me sinto ser humano de novo. Eu me sinto gente. Caridade moral. Eu evitei me matar muitas vezes, diz ele, por causa de um gesto, um aperto de mão, um olhar nos olhos. Quantas pessoas, seu Nélio, Ana, os voluntários do Luz de Caridade há mais de 60 anos, se não me falha a memória, essa casa erguida aí no Barbalho, quantas pessoas, o Centro Espírita Raio de Luz, Semente de Luz, Mansão do Caminho, Caminho da Redenção, evitou com um gesto da caridade material, quando a barriga tem fome, mas da caridade moral, que não exclui, que não separa alguém que entra com sandálias japonesa diante daquele que entra com um carro importado, porque ele também sofre. No Evangelho está lá no capítulo O Dever. Deus nos iguala a todos pela dor, seja o que mora na mansão, seja o que mora no barraco. Deus iguala a todos na dor. A casa espírita acolhe a todos. E o cristão espírita, o cristão de qualquer segmento que for, auxilia a todos, onde quer que se encontre. É isso que o Espiritismo vem nos afirmar, vem nos dizer. Eu vou ler um trecho da obra Estude e Viva, do Espírito André Luiz Emmanuel. Você já sentiu o prazer de ajudar alguém sem interesse secundário? Porque a caridade real, o auxílio real, é desinteressado. Deve ser assim, embora nós saibamos que muitas vezes não é, mas deve ser assim. Você já sentiu o prazer de ajudar alguém sem interesse secundário? Ressuma desse fato um bem-estar sem paralelo em qualquer outra ação humana, por exprimir-se em regozijo íntimo, inviolável, é o que Gandhi sentiu.
ladrão não rouba, ferrugem não destrói. A sensação, o bem-estar de ter sido um instrumento de auxílio ao seu irmão. Só aqueles que já passaram por essas realizações conseguem julgar a pureza da euforia e a originalidade da emoção que nos dominam a sermos instrumentos de auxílio aos nossos próximos. Ocasiões não faltam. Ocasiões não faltam, meus irmãos. Tome a iniciativa de auxiliar alguém. Ele diz, experimente isso. André Luiz e Emmanuel, escrevendo por Francisco Cândido Xavier. Auxiliar, muitos vão dizer, mas o mundo está na questão 917 do Livro dos Espíritos. Está aqui, eu anotei. Diante da ingratidão de uns que receberam o auxílio nosso e nem sequer disseram muito obrigado. Mas a caridade é desinteressada. Mas a ingratidão dói em nós e principalmente naquele. Está lá em Jesus. Não eram 10 os leprosos que foram curados e só um voltou? É a única vez que Jesus dá um destaque quando ele faz o bem, auxilia o próximo. 10 foram curados e só um voltou para dizer, ó, Deus lhe pague, viu? Muito obrigado. A ingratidão não paralisou Jesus de fazer o bem. Ele estava advertindo aos quem estavam ouvindo para não ser ingratos quando Deus e os amigos espirituais e encarnados nos ajudarem. Para a gente voltar e dizer pelo menos, ó, muito obrigado. Deus lhe pague. Então, isso não deve nos paralisar. Não deve. A gente deve continuar. Por quê? Paulo diz que a caridade é mais importante do que fé e do que esperança. Porque, repito, com a irmã Dulce, o que não falta é templos de fé sendo construídos. Só de centro espírita, do que eu sei, nas últimas pesquisas, são mais de 10 mil os que são adessos à FEB, Federação Espírita Brasileira. 2,3 bilhões de cristãos no mundo. 185 milhões de cristãos só no Brasil. E 821 milhões passam fome todo dia. Essa conta não fecha. Então, tanto templo onde a gente adora a Deus, a gente tem confiança nele, porque fé é confiança, de que as coisas vão melhorar para nós e para o entorno de nós. Isso é esperança, é quem espera que algo melhore. Mas e a ação do auxílio? E o movimento do auxílio? Por que Paulo diz que a caridade é a mais importante? Porque a caridade nos leva a sentir, com Gandhi, o reino de Deus desde aqui na Terra. O estado de paz e felicidade anterior. Mas vamos mais, porque eu já citei isso. A felicidade nos granjeia amigos. Parábola do mordomo infiel. Jesus vai dizer, mesmo que nenhuma riqueza iníqua, mesmo que eu receba um dinheiro de meu pai, um exemplo, que eu sei, um exemplo, que meu pai deixou aquela herança fruto da corrupção. Mas se com aquele dinheiro da corrupção eu promovo empregos dignos, pagando salários dignos, eu promovo a filantropia, deposito um dinheiro para a Irmã Dulce, deposito um dinheiro para uma casa, para o NASCE, Núcleo de Assistência às Crianças com Câncer, ao Aristide Malteios, a qualquer instituição de crença ou não crença, mas que auxilie o próximo, eu estou granjeando amigos. Se eu dou um pão a alguém, se eu dou uma sopa a alguém, se eu escuto alguém, faço uma pausa para escutar alguém sobre uma aflição e lhe dou palavras de edificação, palavras que lhe apontem um rumo de fé, de esperança ao seu coração. E nem mesmo ele volte para me agradecer, a questão é que eu estou granjeando amigos, porque ele não veio só. Ninguém anda só. Ele tem só enviado por Deus 2 espíritos,
espírito familiar, o amigo da família, e o espírito protetor, ou anjo guardião, que vela por toda a família. Ele não chegou até nós à toa. Mesmo que ele não venha dizer um muito obrigado, Deus lhe pague, nós granjeamos 2 amigos. 2. Sem contar a vozinha dele, alguém que está desencarnado, que viu a aflição dele e o inspirou a cruzar conosco. Porque eles vão dizer, Jails Miraci é cristã espírita. Vá até ele, que você vai encontrar um auxílio. Ele não vai solucionar seu problema, porque o problema quem gerou foi você. Mas ele vai dar o ombro como sirineu para ajudar a você a carregar suas cruzes. Quantos amigos nós estamos granjeando através desses movimentos que o Luz e Caridade, que as casas de caridade espíritas ou não, fazem ao próximo. Quantas pessoas, quantos desencarnados estão junto a nós, diante das aflições, que muitas vezes a gente pensa que está só, ou então que foi espírito tal, foi um espírito que veio 10, 15 anos atrás, que conduziu aquele sofredor que era seu pupilo encarnado e recebeu um passe no centro, que foi para o atendimento fraterno e deixou de se matar. Sementeiras de Paz, obra póstuma de Francisco Cândido Xavier, quando eles vão montar uma sala de paz e estão se cotizando, as pessoas perguntam pela mediunidade de Chico, já que não tinha um ESD na época, 1920 e 25, Chico tinha 22 anos de idade. Para que sala de passe? Qual o benefício disso? Quem vai trabalhar na sala de passe? Qual a importância? O espírito Neo Lúcio, sob a orientação de Emmanuel, vai responder. Muitas pessoas vêm aqui, na sua aura, no seu campo magnético, perispiritual, com armas cristalizadas, porque eles desejam matar a esposa, eles desejam matar o seu patrão. É assim mesmo que está na obra. Meses, anos de briga dentro de casa, briga fora, aquilo se cristaliza e os espíritos naquele padrão começam a identificá-lo para estimulá-lo a concluir o ato infeliz que ele ainda não fez. Quando o passista lhe aplica o passe e dilui aquelas formas de pensamento, aquelas ideoplastias que ele mesmo gera e dilui, ele sai em novo padrão vibratório. O passista doa 10%, 20% espíritos índios e africanos, que vão trabalhar na aura vital, a aura do duplo etérico, espíritos psiquiatras, que vão trabalhar na área profunda do psiquismo, para que ele não volte com as mesmas ideias. 90% é feito pelos espíritos superiores, 10% é nosso. E muitas vezes a gente deixa de ir para o nosso plantão de passe, porque é dia do futebol, do time que eu gosto, porque é dia do Big Brother, o final da novela. Mas nós somos voluntários, doando 10% do auxílio a um irmão que pode evitar um homicídio ou um próprio suicídio. E muitas vezes negligenciamos esse ato. Não seja isso realizado por nós. Não seja essa ação realizada por nós, meus irmãos. O cristão, para encerrar, caminhando para o fim dos 50 minutos, auxilia em qualquer local. Auxilia durante o sono. Quantos de nós, anteontem mesmo, tive um desdobramento, onde vários amigos fomos ajudar, eu não vou identificar a pessoa aqui, onde era adicto de substâncias alcoólicas, e desencarnou há 2 meses. E fomos nas regiões com 2 espíritos índios, aqui eu nomino, um deles que me lembro, Pedra Preta, o outro que veio do raio de luz, que me foge o nome. Montamos 2 pessoas para procurar na suburbana, os bares, para tentar encontrá-lo. Eles disseram, às nossas perguntas, vocês oram por eles, por ele. Ele não tinha religião,
enveredou-se pelo uso excessivo do álcool e morreu por um ataque cardíaco pelo excesso que ele fazia de uso de substâncias. Mas é nosso irmão, disse Pedra Preta. É nosso irmão, é um filho de Deus. Vamos procurá-lo, assim como todos somos filhos de Deus, para encontrá-lo e auxiliá-lo a recuperar a própria paz. Que gratidão, que felicidade é sermos espíritas, é sermos cristãos. Felicidade se conquista assim, afirmou Jesus diante do fariseu que lhe interrogava: como eu posso ser feliz, mestre? Como eu posso herdar a vida eterna? O que dizes na lei? O que está escrito na lei? Como lês? Que ler é uma coisa, interpretar é outra. Doutor da lei interpreta o Deuteronômio. Amarás a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. É 3 caminhos. Deus, ao próximo, como a mim mesmo. Eu preciso me amar. Eu preciso amar a mim mesmo. Preciso cuidar das minhas emoções, da minha vida afetiva, da minha vida orgânica, fazer um exercício físico para cuidar do corpo, diminuir os alimentos, os condimentos, os alimentos gordurosos, carnívoros, diminuir. Eu preciso cuidar das minhas emoções, não ficar, bateu, levou, não. Bateu, assimilou a pancada, respirou, orou, silenciou, para depois conversar com o irmão que nos agrediu, que nos ofendeu, mas não é bateu e levou, senão ele está doente, eu adoeço também. Faze isso. O doutor da lei perguntou: amar a Deus ele amava, provavelmente ele cuidava de si, mas quem é meu próximo? Ele conta a parábola do bom samaritano, dando a nós um padrão de alcançar a vida eterna, de caminharmos no mundo de regeneração. Um homem estava caído no caminho. Um religioso passou, olhou e foi embora, o fariseu. Um escriba, um frequentador, um levita, alguém que frequenta um templo assiduamente, olhou o caído e foi embora. Passou um samaritano das 10 tribos de Israel, inimigo das 2 na cisão política que houve. Inimigo do fariseu, inimigo do escriba, do levita. É proposital, Jesus fala. Ele seria hoje um ateu, traduzindo para nós. O ateu parou e, exemplo, o cristão foi embora com o homem caído, desceu, foi tocado de compaixão, sentimento. Mas não é só sentimento. Esperar ação, o auxílio. Desceu do cavalo, prensou as feridas, passou um guento, botou o homem no cavalo, botou na estrebaria, hoje é no hospital, chamaria o SAMU, cuidou dele, falou que pagaria as despesas extras e voltaria para cuidar dele. A mesma coisa que o Mahatma Gandhi fez com o Hanseniano. Ele bateu a porta e com o Tamil semi-escravizado. A mesma coisa. É a mesma coisa que deve fazer o Centro Espírita. Está na Revista Espírita, para nós encerrarmos, de 1864, de Allan Kardec. 2 espíritas saem da casa e vão almoçar, um é advogado, o outro é homeopata, médico. Então, almoçando, entra um homem idoso, falando alto, proferindo palavrões, mal educado, agredindo a garçonete porque demorava. O advogado levantou-se, o espírita, chamou aquele homem, o que estava acontecendo? Chamou ele às favas do comportamento social, de respeitar o ambiente, que era um restaurante. Ele volta e senta na mesa, o filho dele desencarnado. Chega no ouvido dele e fala, ele ouve a voz. Esse homem pretende se matar. O senhor veio de uma casa espírita. Assistiu uma palestra. Como pode ser tão duro, meu pai? Insensível no coração. Ele era médio, tomou um choque. O filho dele, o senhor volte lá, haja como devem agir os cristãos. O homem volta e pede perdão ao idoso. Me perdoe.
Eu posso sentar? O homem tomou um choque. Aquela reação que modificou tão rápida. O que está acontecendo, meu irmão, com o senhor? O homem resmungou. Permita, eu não sou um julgador. Permita minha atitude anterior. Me perdoe. Eu sou seu irmão. Eu também passo por problemas. O que está acontecendo? O homem abriu o coração. Eu tive uma empresa. Fui empresário e fali. Há um ano e meio. O meu sócio me arruinou. A minha família me abandonou. E eu uso substâncias alcoólicas. Pela melancolia, a fala da depressão atual que me acometeu. Dormi à rua como um índio galdinho. 2 senhoras me acolheram. E elas, eu sei que elas dividem a comida dela porque elas são pobres. Dividem comigo. É uma vergonha alguém que foi empresário procura emprego todo dia. Todo dia eu procuro emprego, como os 13 milhões de brasileiros que procuram emprego todos os dias. Eu vou me matar. É a última refeição que eu vou fazer. Eu vou sair daqui para me matar, vou me atirar no Rio Sena, local de maior índice de suicídio na França na época. Eu vou me matar. O homem falou, o senhor não vai se matar, porque agora o senhor tem um amigo. O outro amigo se aproximou, tem 2. Levou, foi junto com ele na casa. Antes comprou mantimentos, arroz, né, se fosse no Brasil, feijão, o que for. Entregou, foi com ele, as 2 senhoras, conheceu as senhoras. A casa era tão pobre, mas o coração das 2 era imenso. E nem religião elas tinham. Ajudando aquele homem. Ele vai na casa espírita e se cotiza para a cesta básica. O homem passa a frequentar a doutrina espírita, o centro espírita da região. Durante 1 ano, eles o ajudam. O homem se reemprega em um trabalho simples, mas digno, conforme a sua idade de 70 anos, e evita o suicídio. É o título que está no capítulo. O suicídio impede, o espiritismo impede o suicídio. Esse homem é impedido de se matar pelo gesto de 2 espíritas e de um espírito desencarnado. A caridade foi até o fim. Não ficou só apenas de orar por eles. Aproximou-se deles, quais bons samaritanos. Fez uma pausa na sua refeição para juntar-se com aquele homem grosseiro, aflito, para escutá-lo na caridade moral e estender as mãos na caridade moral, evitando que uma alma deixasse a terra pelas vias infelizes e enganadoras do suicídio. 28 a 32 brasileiros se matam por dia. O CVV, número 188, com 860 mil ligações por ano, evita 860 mil suicídios por ano, só no Brasil. Ideia inicial de 3 brasileiros que estavam juntos na evangelização espírita da Federação Espírita do Estado de São Paulo. 3 jovens lendo a Memória do Suicida, de Ivone do Amaral Pereira e de Camilo Castelo Branco. 3 jovens espíritas falou, em que eu posso ajudar? E fundaram no Brasil, em 1965 ou 62, o Centro de Valorização da Vida, que vem prevenindo o suicídio no Brasil. Que possamos, ao sermos instrumentos de auxílio, em qualquer momento, em qualquer caminhar, em qualquer região, em qualquer local em que estivermos, se assim procedermos, como cristãos que auxilia sempre, seja no que for, na prece, nas mãos que estendem, nos ouvidos que escutam, no dinheiro que oferta, que alivia as dores da fome. Estaremos instalando o reino de Deus, desde aqui, dentro de nós. Muita paz, ao luz e caridade. Esperamos e confiamos em Jesus,
que logo nos reencontraremos presencialmente para ouvir seu Nélio, para abraçar a Ana e a todos que sempre me acolheram com todo o afeto de sempre. Revogando a todos e evocando a todos votos de muita paz, encerramos o nosso encontro para 8 horas, logo mais, estarmos junto com esses amigos do Raio de Luz que fecharam conosco a nossa palestra, que são de reflexões simples, mas com coisas do nosso dia a dia, mas de importância à nossa vida de espírito imortal. Que Jesus nos abençoe, agora e sempre. Muita paz para todos.